Bom dia, segundo ano! Hoje, na nossa disciplina de Geografia, nós vamos falar sobre uma coisa que é muito importante, que está sempre, que nós usamos sempre, mas às vezes não percebemos, que ela está todo dia ali com a gente, que são os serviços públicos que existem no nosso bairro. Neste capítulo, você vai estudar sobre os serviços públicos necessários no bairro. Além disso, vai aprender a identificar os problemas da comunidade em que vive e criar possíveis soluções. Serviços públicos são essenciais. Por quê? Nós utilizamos eles diariamente, né? A coleta do lixo, os postos de saúde, né? Na área da saúde nós precisamos muito, de luz. Então tudo isso é muito importante, muito necessário, muito presente e nós precisamos cuidar e também cobrar, né? Agora, claro, vocês são crianças, é mais complicado, mas vocês precisam entender que nós temos o direito de ter estes serviços e é isso que nós vamos aprender durante esse capítulo. A página 4 nos traz uma cruzadinha. Vocês devem escrever o nome das figuras na direção indicada pelas setas, porque essas imagens representam os serviços públicos que nós utilizamos no nosso bairro. Mas tudo bem, nós já sabemos que os serviços públicos é tudo que nós temos no nosso bairro, né, para ser utilizado, como escola, as luzes que eu falo, as luzes do bairro, né, no caso o poste, esse tipo de iluminação do bairro. Temos as praças também, os parquinhos que nós podemos utilizar para o lazer. O que são esses serviços públicos? Serviços como fornecimento de água tratada, coleta de esgoto e lixo, iluminação pública, transporte coletivo, segurança, saúde, educação, cultura e lazer são exemplos de serviços públicos que contribuem para a qualidade de vida dos moradores e trabalhadores de um bairro. Os serviços públicos são oferecidos pelos governantes ou por empresas contratadas por eles e pagos pelo povo por meio de impostos e taxas. Então, por isso que lá no começo do vídeo eu falei que nós temos o direito de receber esses serviços. Porque às vezes quando nós falamos que é público, nós imaginamos que é algo gratuito, né? Assim, é de graça, estão dando. Mas na verdade não é bem assim. Como o texto nos mostra, esses serviços são pagos pelas pessoas, né, pelo povo, por meio dos impostos. Mas o que é esse imposto? Imposto é quando, por exemplo, você vai lá, eu vou comprar um pacote de arroz. Beleza. Eu vou dar exemplos, tá? Isso não quer dizer que esse seja o valor, mas eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem bem o que significa o imposto. Por exemplo, eu vou comprar 1 quilo de arroz. Esse quilo de arroz, ele é R$5. Eu vou pagar R$5 e eu vou comer o arroz e vou usar o arroz. Só que se você for ver na notinha, for pesquisar tudo certinho, em todos os produtos que você compra, que você consome, todos os serviços, colocar gasolina, comprar remédio na farmácia, todas essas coisas, ele tem um preço do produto e tem um pouquinho a mais do imposto. Então, por exemplo, eu vou comprar o arroz de R$5. Vamos dizer que R$3 é o valor do arroz e R$2 é o imposto. Só que você não percebe, não está separado lá. Quando você vai comprar, não está lá na etiquetinha do preço. Tanto o arroz, está ali, R$5 o arroz. Você paga o arroz e o imposto já está ali. Então, quando você vai colocar gasolina, quando você vai pagar várias coisas, você já está pagando o imposto, porque esse imposto serve para os governantes usarem esse dinheiro para estar investindo nos serviços públicos, construindo postos de saúde, reformando as escolas, colocando asfalto no chão, na coleta de lixo. Então, tudo isso é utilizado, sim, do nosso dinheiro, né? Das pessoas que contribuem, que trabalham, que pagam as coisas. Então, os familiares de vocês estão pagando impostos, então, consequentemente, nós temos o direito de utilizar esses serviços públicos. Ao mesmo tempo que nós temos o direito, nós temos que cobrar, nós temos que fiscalizar, assim, essa rua aqui tá cheia de buraco, os carros passam, estragam os carros, as pessoas se machucam nos buracos,
é o nosso direito reclamar para os governantes, reclamar para o prefeito, para qualquer pessoa que tenha essa responsabilidade, né, para estar arrumando aquela rua. Mas também eu tenho também a responsabilidade de cuidar, né? Infelizmente, existem muitos lugares que as pessoas acabam estragando os serviços públicos e não aproveitando aquilo que elas mesmo pagaram. As praças, por exemplo, existem muito vandalismo, né? Vai lá, a prefeitura, o prefeito foi lá, construiu uma pracinha bem legal, bem bonitinha, cheia de brinquedos, com aparelhos de academia, com várias coisas. Mas aí vai lá, umas pessoas não muito legais, vão lá e estragam, quebram os brinquedos, riscam. Então, poxa, aí não vale a pena, né? A gente sempre quer que tenha coisas bem bonitas no nosso bairro, mas também a gente não cuidar, né? Então não vale a pena. Então, ao mesmo tempo que nós temos que cobrar das pessoas que são responsáveis, nós temos também que ser responsáveis e cuidar do que nós temos, cuidar da escola, cuidar do posto. Cuidado tem que ser dos dois lados, das pessoas e também dos governantes, tá bom? Para que nosso bairro seja bem legal, que seja bem acessível tudo para todo mundo, né? Que todo mundo tenha acesso, principalmente à escola, à saúde, né? Que isso é uma coisa muito importante. Água limpinha. Passando para o nosso livro de atividades, nós vamos ter também mais algumas coisas para vocês complementarem o aprendizado sobre serviços públicos. Vocês vão observar ali na imagem da página 63 e pintar as imagens que representam serviços públicos e os locais onde são oferecidos. Com o X, vocês vão assinalar na imagem o desenho dos locais que não oferecem serviços públicos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Lá no nosso livro didático nós já vimos exemplos de serviços públicos. Serviços não públicos é tudo que é particular, tudo que não é pago com os impostos, né? Que nós precisamos comprar, por exemplo, a sorveteria, as lojas de roupa. Esses locais, eles não são construídos com dinheiro público, né? Que a gente chama, com dinheiro de impostos. Então, eles não são serviços públicos, eles são serviços privados que as pessoas têm, né? Por exemplo, meu sonho é ter uma loja, vender várias roupas bem bonitas. Então, eu invisto nesse meu sonho, eu construo aquela loja, ou eu alugo, né? Eu pago o aluguel daquela loja e construo para poder estar trabalhando nela, cobrando das pessoas para que as pessoas vão comprar essa roupa de mim e que eu tenha, né, o meu negócio em andamento. Então, esses não são serviços públicos. Os serviços públicos são apenas aqueles que são construídos com o dinheiro público no sentido dos impostos, tá bom? Então, para a página 54, vocês vão estar respondendo também algumas questões. Questão 2, no quadro, aparecem nomes de alguns profissionais importantes para o bom funcionamento dos serviços públicos. Então, algumas profissões ali muito importantes, né? O bombeiro, motorista, policial, carteiro, médico, guarda de trânsito e enfermeiro. No quadro abaixo, vocês vão ter algumas frases que estão caracterizando esse profissional. Cada frase ali está falando de um desses profissionais. Vocês vão encaixar, né? Com qual profissional que aquela frase se encaixa melhor. Na página 65, vocês vão realizar apenas a questão 3, tá bom? Porque da questão 4 em diante, ela vai falar do assunto da próxima aula. Então, vocês vão responder apenas até a questão 3. Vão conversar com os familiares e fazer uma lista dos serviços públicos que vocês mais utilizam. Nem sempre nós utilizamos todos. Por exemplo, tem serviços públicos que nós pagamos, por exemplo, assim, o posto de saúde. Todo mundo tem direito de se consultar no posto, tomar vacina, tudo isso. Mas tem pessoas que preferem pagar, eu prefiro pagar numa clínica particular a consulta do meu filho, eu prefiro pagar as vacinas, mas daí isso já é questão das pessoas, né, que são livres para escolherem o que elas acham melhor para sua família. Mas isso não quer dizer que aquele serviço público não esteja sempre disponível para a pessoa. Então, pessoal, nossa aula de geografia foi essa. Até amanhã e se cuidem!